O Morro dos Ventos Uivantes, capítulo 22. O verão chegou ao fim e o outono avançava. A festa de São Miguel já tinha passado, mas a colheita estava atrasada naquele ano. E ainda havia trabalho a fazer em alguns dos nossos campos. O Sr. Linton e a filha iam muitas vezes caminhar entre os ceifadores. Quando os últimos fardos foram carregados, ficaram até a noitinha, e com o tempo frio e úmido, meu patrão pegou um forte resfriado, que lhe atacou obstinadamente os pulmões e o deixou confinado dentro de casa por todo o inverno, quase sem poder sair. A pobre Katy, tendo seu primeiro romance frustrado, estava bem mais triste e abatida. Seu pai insistia que lesse menos e fizesse mais exercício. Ela já não contava mais com a companhia dele. Eu acreditava ser meu dever suprir essa falta, tanto quanto possível, mas eu era uma substituta ineficiente, pois só podia dispor de 2 ou 3 horas para sair com ela. Dadas minhas inúmeras ocupações diurnas, e minha companhia era obviamente menos desejável que a dele. Certa tarde de outubro, ou do início de novembro, uma tarde fresca e úmida, em que a grama e os caminhos farfalhavam com folhas murchas, e o frio céu azul estava parcialmente encoberto por grandes nuvens cinza-chumbo que corriam rapidamente do oeste e pronunciavam chuva abundante. Pedi à minha jovem patroa que desistisse do passeio, pois eu tinha certeza de que cairia um aguaceiro. Ela se recusou. Relutante, peguei uma capa e meu guarda-chuva para acompanhá-la numa caminhada até a extremidade do parque. Um passeio formal que ela normalmente fazia se estivesse deprimida. O que era sempre o caso quando o Sr. Linton piorava. Situação que ele nunca confessava, mas que tanto eu quanto ela adivinhávamos pelo seu silêncio crescente e a melancolia estampada em seu rosto. Catherine caminhava tristemente. Agora não havia correrias nem saltos, embora o vento frio bem pudesse ter lhe dado vontade de sair em disparada. Além disso, eu podia ver com frequência, pelo canto do olho, que ela levantava a mão e limpava a face. Olhei ao redor em busca de alguma coisa que pudesse distrair seus pensamentos. Numa ribanceira alta e acidentada de um dos lados da estrada, aveleiras e carvalhos mirrados, com as raízes meio expostas, seguravam-se com dificuldade. O solo não era firme o bastante para os carvalhos. Os ventos fortes tinham deixado alguns deles quase horizontais. No verão, a senhorita Cathy deleitava-se em subir aqueles troncos e sentar-se nos galhos, balançando-se 6 metros acima do chão. E eu, satisfeita em ver sua agilidade e seu coração alegre e infantil, ainda considerava apropriado repreendê-la todas as vezes que a via lá no alto, mas de modo que ela soubesse não haver necessidade de descer. Ficava deitada em seu berço embalado pela brisa, da hora do almoço até o chá, sem fazer nada a não ser cantar antigas canções para si mesma. As cantigas de ninar que aprendera comigo, ou observar os pássaros, inquilinos comuns, alimentando os filhotes e ensinando-os a voar, ou aninhar-se com os olhos fechados, meio sonhando, mais feliz do que as palavras poderiam expressar. Olhe, senhorita, exclamei apontando para um canto sob as raízes de uma árvore retorcida. O inverno ainda não chegou. Há uma florzinha logo ali, o último broto daquela infinidade de campanulas que em julho cobriam com uma névoa lilás aqueles degraus na grama. Não quer subir ali e colhê-la para mostrar a seu pai? Katy ficou olhando por um bom tempo para a flor solitária tremulando em seu abrigo terreno e respondeu por fim. Não, não vou tocar nela. Mas tem um aspecto melancólico, não tem, Ellen? Sim, observei. Quase tanto quanto a senhorita. Suas faces estão sem cor. Me dê a mão e vamos correr. Está tão fraquinha que aposto que consigo acompanhá-la. Não, repetiu ela, e continuou caminhando, parando de vez em quando para contemplar musgos, um tufo de relva ressecada, um fungo espalhado seu tom de laranja, em meio aos montes de folhagem marrom. De tempos em tempos levava a mão ao rosto. Catherine, por que está chorando, meu bem? Perguntei aproximando-me e passando o braço sobre seus ombros. Não chore só porque papai está resfriado. Dê graças a Deus por não ser algo pior. Ela não refriou mais as lágrimas e os soluços a sufocaram. Ah, mas vai piorar, disse.
E o que vou fazer quando você e papai me deixarem e eu ficar sozinha? Não consigo esquecer suas palavras, Ellen. Estão sempre ecoando nos meus ouvidos. Como a vida vai mudar? Como o mundo vai ser quando papai e você tiverem morrido? Ninguém pode garantir que a senhorita não venha morrer antes de nós, repliquei. É errado premeditar desgraças. Esperamos que muitos anos se passem, antes que qualquer um de nós se vá. O patrão é jovem e eu sou forte. Mal completei 45 anos. Minha mãe viveu até os 80 e foi uma mulher bem disposta até o fim. Imagine que o Sr. Linton vivesse até os 60. Isso seria mais tempo do que os seus anos de vida. Não acha uma tolice lamentar uma calamidade 20 anos antes da hora? Mas a tia Isabela era mais nova do que o papai, observou ela, erguendo os olhos numa tímida esperança de obter mais consolo. A tia Isabela não tinha a senhorita e a mim para cuidar dela, argumentei. Não era feliz como um patrão, e não tinha muito que aprendesse a vida. Tudo o que precisa fazer é cuidar bem do seu pai, alegrá-lo, mostrando-se alegre à senhorita mesma, e evitar-lhe trazer qualquer tipo de preocupação. Lembre-se bem disso, Katy. Não duvido de que poderia matá-lo se fosse sensata e imprudente, alimentando o afeto bobo, imaginário, pelo filho de uma pessoa que ficaria feliz em vê-lo no túmulo, e deixando transparecer que sofreu com a separação que ele achou necessário promover. Nada mais neste mundo me faz sofrer exceto a doença do papai, respondeu minha companheira. Nada me importa em comparação com o papai. E eu nunca, nunca, enquanto estiver de posse do meu juízo, vou fazer ou dizer algo que possa aborrecê-lo. Amo mais do que a mim mesma, Ellen, e sei disso porque todas as noites rezo para viver mais do que ele, pois prefiro sofrer do que fazê-lo sofrer. Isso prova que o amo mais do que a mim mesma. Belas palavras, retruquei, mas as ações também precisam prová-lo. E depois que ele estiver curado, não se esqueça das decisões tomadas no momento de apreensão. Enquanto falávamos, aproximamo-nos de um portão que dava para a estrada. Minha jovem patroa, iluminando-se outra vez, subiu e sentou no alto do muro, estendendo os braços para colher uns frutos que sobressaíam, escarlate, nos ramos mais altos das roseiras bravas, que projetavam na estrada sua sombra. Os frutos mais baixos tinham desaparecido, mas aquele só os pássaros conseguiam alcançar, ou então Katy, de onde se encontrava. Ao esticar o braço para apanhá-los, porém, seu chapéu caiu. Como o portão estava trancado, ela resolveu descer para apanhá-lo. Pedi-lhe que tomasse cuidado para não cair, e ela agilmente desapareceu. Mas voltar não foi tão fácil. As pedras eram lisas e bem cimentadas, e os galhos das roseiras e das amoreiras não podiam ajudá-la. Não me dei conta disso, como uma boba, até ouvi-la rindo e exclamando: Ellen, você vai ter que ir buscar a chave, vou ter de dar a volta até a guarita de entrada. Não dá para subir o muro do lado de cá. Fique onde está, respondi. Estou com meu molho de chaves aqui no bolso, talvez consiga abrir. Se não conseguir, vou buscar a chave. Catherine ficou dançando de um lado para o outro, divertindo-se enquanto eu experimentava as chaves grandes, uma após a outra. Cheguei à última e vi que nenhuma servia. Repetindo que não saísse dali, estava prestes a ir correndo para casa toda pressa quando o ruído me deteve. Era um cavalo que se aproximava trotando. Cat também parou de dançar. Quem é? Sussurrei. Ellen, gostaria que você abrisse a cancela, sussurrou a ansiosa jovem. Olá, senhorita Linton, exclamou uma voz profunda do cavaleiro. Que bom encontrá-la. Não se apresse em entrar, pois quero pedir e receber uma explicação. Não hei de lhe falar, Sr. Heathcliff, respondeu Catherine. O papai diz que o senhor é um homem mau e odeia tanto a ele quanto a mim. Ellen diz o mesmo. Isso não vem ao caso, rebateu Heathcliff. Era ele. Não odeio meu filho, certamente. E é a propósito dele que peço sua atenção. Sim, é mesmo caso de ficar corada. Não é verdade que há coisa de 2 ou 3 meses tinha o hábito de escrever para Linton? Cartinhas de amor, não é? Os dois mereciam uma boa surra por isso. Sobretudo a senhorita, que é a mais velha, e a menos sensível, que parece. Suas cartas estão em meu poder, e se me vier com insolências, mando-as ao seu pai. Suponho que tenha se cansado da brincadeira e decidido interrompê-la, não foi? Bem, com isso, precipitou Linton numa depressão profunda. Ele estava sendo sincero, estava realmente apaixonado. Pode estar certo de que está morrendo por sua causa.
Coração partido graças à sua leviandade. E isso não é maneira de dizer, é um fato. Piora a cada dia. Embora Harrington venha debochando dele faz 6 semanas e eu tenha tomado medidas mais drásticas, tentando lhe meter medo para que abandone essa estupidez. Vai estar debaixo da terra antes que chegue o verão, a menos que a senhorita faça alguma coisa. Como pode mentir tão descaradamente para a pobre menina? Exclamei do outro lado. Por favor, siga o seu caminho. Como pode inventar deliberadamente mentiras tão torpes? Senhorita Cat, vou quebrar a tranca com uma pedra. Não acredite nesses vis de propósitos. Pense bem. É impossível alguém morrer de amor por uma desconhecida. Não sabia que tínhamos bisbilhoteiros ouvindo, resmungou o canalha. Cara Nelly, Jim, gosto de você, mas não gosto de sua falsidade. Acrescentou ele em voz alta. Como pode você mentir tão descaradamente, afirmar que eu odiava a pobre menina e inventar histórias a fim de aterrorizá-la e mantê-la distante da minha porta? Catherine Linton. O simples nome já me anima. Minha menina bonita, vou passar a semana fora de casa. Vá e veja a senhorita mesma, se não estou dizendo a verdade. Seja boazinha e vá. Imagine seu pai em meu lugar e Linton no seu. Então imagine o que eu haveria de pensar de seu amado e insensível se diante da ameaça do seu pai, ele se recusasse a dar um passo para reconfortá-la. E não caia no mesmo erro por pura estupidez. Juro pela salvação de minha alma que ele vai parar no túmulo e a senhorita é a única que tem condições de salvá-lo. A fechadura cedeu e eu saí. Juro que Linton está morrendo, repetiu Heathcliff, olhando firmemente para mim. E o pesar e o desapontamento estão apressando sua morte. Nelly, se não quer deixá-la ir, pode ir você mesma. Mas só vou estar de volta daqui a uma semana, a esta mesma hora. E penso que seu patrão não haveria de se opor se ela fosse visitar o primo. Venha! Chamei, pegando Cat pelo braço e obrigando-a a entrar, pois demorava-se ali, observando com um olhar preocupado o rosto de seu interlocutor, duro demais para deixar transparecer a fraude. Ele aproximou mais um pouco o cavalo e, inclinando-se, comentou. Senhorita Catherine, confesso que tenho pouca paciência com Linton. Harrington e Joseph têm menos ainda. Reconheço que em nossa companhia ele está mal servido. Anseia por gentileza e também amor. E uma palavra gentil sua seria o melhor remédio. Não dê ouvidos às cruéis reprimendas da senhora Tim. Seja generosa e arrume um modo de ir vê-lo. Ele sonha com a senhorita dia e noite e não se convence de que não odeia, já que não lhe escreve nem o visita. Fechei o portão e rolei uma pedra para ajudar a mantê-lo assim. Abrindo o guarda-chuva, puxei a minha menina para baixo dele, pois a chuva começara a cair por entre os galhos murmurantes das árvores, advertindo-nos para que não nos demorássemos ali. Nossa pressa fez com que não comentássemos o encontro com Heathcliff no caminho para casa, mas instintivamente adivinhei que o coração de Catherine estava agora toldado por um peso duplo. Os traços de seu rosto estavam tão tristes que não pareciam ser os seus. Ela evidentemente acreditara em cada sílaba do que ouvira. O patrão se recolhera para descansar. Cathy foi até seu quarto perguntar como estava. Ele adormecera. Ela voltou e me pediu que lhe fizesse companhia na biblioteca. Tomamos o chá juntas e em seguida ela se deitou no tapete pedindo-me que não falasse, pois estava cansada. Peguei um livro e fingi ler. Assim que me julgou absorta naquela ocupação, Cathy recomeçou a chorar em silêncio. Parecia no momento seu passatempo favorito. Tolerei aquilo por algum tempo. Depois expressei meu desagrado, ridicularizando todas as afirmativas do Sr. Heathcliff a propósito do filho, como se estivesse certa de que ela concordaria. Ai de mim! Não tive habilidade de neutralizar o efeito que o relato dele produzira. Era exatamente o que ele tensionava. Talvez você tenha razão, Ellen, replicou ela. Mas não vou conseguir sossegar até saber com certeza. E tenho de dizer a Linton que não é por minha culpa, que não lhe escrevo mais, e convencê-lo de que nada mudou de minha parte. De que adiantava me zangar e protestar contra sua tola credulidade? Naquela noite despedimos-nos com hostilidade, mas no dia seguinte lá estava eu, na estrada para Wuthering Heights, junto ao pônei da minha jovem e voluntariosa ama. Não podia suportar seu sofrimento. Ver seu rosto pálido e abatido e os olhos pesados. Por isso cedi, na vaga esperança de que Linton provasse nos receber que aquela história toda não tinha fundamento.